Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de fevereiro, terça-feira, da sexta semana do tempo comum. E a igreja hoje nos dá uma palavra na missa, da liturgia da missa do dia de hoje, que eu espero que nos ajude e que vamos refletir juntos um pouquinho. A primeira leitura da carta de Tiago, de São Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Ontem, São Tiago dizia, não? Daquele que persevera, que se mantém firme na fé. Por isso, Deus não é que não permite cruzes e dificuldades, não. Ele não tira a cruz, o sofrimento, a dor. Mas Ele quer que nós tenhamos a experiência de passar por certas provações e ver a assistência de Deus, a força de Deus naquele momento. Ele quer ver até que ponto eu aprendo a me apoiar nele, a perseverar, a manter-me fiel a ele. Por quê? Porque quando tudo vai bem, tudo vai jóia, aparentemente parece fácil manter-me fiel, ter fé no Senhor. Mas quando passa as dificuldades, problemas, às vezes até a gente esfria. E aqui, Tiago está dizendo da perseverança da fé. E por isso hoje a carta começa um pouco nesse clima. Ele vai dizer, feliz o homem que suporta a provação. Ontem falava da alegria, de ser provado. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, não fiquemos tristes, irmãos, se passamos por alguma dificuldade, como uma prova, para ver se eu me arrisco na fé. Eu comentei ontem, não, de Abraão. Abraão é o pai da fé. Quando você fala de um herói, a história da salvação, com quem inicia? Com Abraão. E normalmente esses filmes de heróis, você escolhe um sujeito forte, ele vai resolver tudo, ele é o cara. Não. Deus o que está querendo ensinar com Abraão, o que é a fé? O homem foi criado por Deus. E todo o carro, vamos dizer, um veículo, tem um eixo. Se o eixo do carro quebra, o carro fica sem governo. Não tem como você dirigir. É perigoso. Então, a vida do homem, o centro na criação, era Deus. Então, este eixo que era a relação do homem com Deus, e esta vivência de Deus, aceitando ser criatura, e que Ele, como Criador, me diz onde está a vida, onde está a morte, etc. Qual que é o problema que o demônio me fez, com todos nós? Tirar o eixo, que é Deus, e colocar a nós. O eixo está centrado em mim mesmo. Eu querer ser Deus de mim mesmo, da minha vida, das minhas vontades, das minhas apetências. Só que, claro, deixar o meu carro sendo governado pelo eixo que sou eu e as minhas paixões, não vou alcançar a felicidade que estou querendo. O meu eixo tem que ser o Senhor. Porque se Ele não for, o nosso carro ainda, ele até anda, mas não é como a gente pensa, não. Não conseguimos viver as virtudes, enfim, é muito complicado. E por isso precisamos de manter este eixo que é o Senhor. Por isso, cuidado. Como é que a gente ensina os filhos da gente? A ter o eixo que é o Senhor? Ou o eixo é eles, as suas realizações, suas vontades, entende? O homem, se ele é o eixo, ele vai buscar a sua felicidade no dinheiro, no trabalho, nos afetos, ou sei lá o quê. O seu eixo não é Deus. Como que a gente ensina os filhos? Filho, estuda, ser o primeiro, ser alguém na vida. E aí você será feliz, Não. Como que ensina aquele que é um pai, que passa a fé aos filhos, que cumpre o mandamento e educa o seu filho para Deus, para o céu? Filho,
Lembra-te, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus vai dizer até de uma outra maneira: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todo o resto te será dado por acréscimo. Então, colocar o eixo, que é o Senhor, a nossa vida vai atingir a plenitude que Deus pensou de felicidade, de alegria, de tudo. E por isto, chamou Abraão. Abraão não é tanto que é um herói, ele é o pai da fé. Fé em quê? Ele teve que perseverar na provação, suportou, manteve-se fiel. Ele teve que acreditar que ele, um velho de 75 anos, a sua mulher estéril, Sara, era possível Deus realizar o que prometeu. É algo da fé. Ele terá que aprender a confiar. Esperou 25 anos para que Jaque nascesse. Ou seja, é um homem que salva a nós, é o pai da fé, porque nos salva de colocar como centro da minha vida os meus desejos, as minhas vontades, as minhas paixões, e colocar no centro Deus, fazer a vontade de Deus, viver segundo Deus, não segundo as minhas coisas. Por isso aqui depois, São Tiago vai dizer, olha, que as tentações não vêm de Deus. Deus não é tentado e não pode tentar ninguém. Então, da onde que vêm as tentações? Das nossas fraquezas, das nossas concupiscências, das nossas fragilidades. Mas se eu vivo em Deus, se eu estou forte em Deus, diga São Paulo, nós temos como vencer as tentações. Se Deus permite a tentação na minha vida, diga São Paulo, também dá a graça, a força de vencê-la, vencer essas tentações. Não me deixar guiar pelas minhas paixões, vontades e desejos. Espero que seja isso que de verdade vivamos. Façamos essa experiência de colocar a centralidade da nossa vida no Senhor, em Deus. E tudo mais o Senhor nos ajudará. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Aqui Jesus está atravessando o Mar da Galileia só com os seus 12, os discípulos, não? E Jesus está querendo ensinar os discípulos, está sócio. E os discípulos estão preocupados com a barriga. Eles entraram na barca e perceberam que tinham consigo na barca apenas um pão. Aí como todo mundo vai comer aqui? Só temos um pão. E aí Jesus, na barca, quer ensinar os discípulos, olha, prestai atenção e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aí os discípulos ainda estão pensando que a categoria daqui, Jesus falou isso porque a gente não trouxe pães. E Jesus tem que corrigir os discípulos, percebe a discussão. E tem que lembrar, quando ele multiplicou 5 pães para 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos, e quando multiplicou para 4.000, multiplicou os pães, sobrou 7. Por isso, Jesus está dizendo, se vocês não têm o coração endurecido, vão entender. Não estou falando do pão da barriga. Estou falando cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que é o ensinamento deles. O ensinamento, Jesus está dizendo que este ensinamento é pão, é alimento, é comida. E se eu sou formado de uma maneira errada, um pouco torta, ser bem formado, ter a minha consciência bem formada, bem conduzida, para poder discernir, para poder saber rejeitar o mal e escolher o bem, enfim, não? Por isso de Jesus, tudo bem, se vocês querem eu faço outra multiplicação, me dá aqui esse pãozinho, eu multiplico. Vocês ainda não entenderam que eu sou o Senhor, eu posso solucionar este problema, porém o outro é vocês. Vocês é que têm que entenderem que se vocês não escutam bem, e se deixam levar pelos erros dos fariseus e as suas tradições, as suas coisas, que às vezes invalidam
a um mandamento de Deus, como que vocês vão fazer a vontade de Deus? Cuidado com o ensinamento deles. E por isso acolham, é como se Jesus estivesse dizendo, acolha aquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu falo. Senão vocês vão se alimentar mal. Deus tem um pão maravilhoso que é a sua palavra, os seus sacramentos, os seus ritos, tudo. Mas se eu me alimento mal, por isso tem gente na Igreja Católica raquítica. É o católico que só vem na missa de sétimo dia, num batizado, num casamento, não se alimenta adequadamente. Vai viver aí uma falta de nutrientes para a fé, para viver bem, para enfrentar as dificuldades e problemas da vida. Espero que nós de verdade nos alimentemos sempre deste pão que é a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, aquilo que ele veio nos dar, porque este ensinamento tem uma autoridade, um poder para me salvar, para me curar, para me tirar da escravidão de viver só para mim e começar a entrar no projeto de Deus. Espero que de verdade o Senhor nos ajude e, acolhendo esta palavra de hoje, peçamos ao Senhor de fato poder ter a força que vem dele para perseverar, nas provações, nas dificuldades, e para termos a graça de Deus e vencermos as tentações. Espero que o Senhor de verdade ajude a todos nós hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos dás como alimento para que nós de verdade saiamos da nossa indigência, de sermos famélicos, sentir fome da tua palavra, da tua vontade, do teu amor para conosco. Ajuda-nos de verdade a sempre ter este alimento na nossa vida. Isto pedimos por teu Filho, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Espero todos vocês amanhã.